Começamos mais uma semana por aqui e vocês lembram que na semana passada a gente teve um monte de planetas no signo de Áries, a gente teve um impulso muito grande nessa energia ariana. Agora o mesmo vai acontecer com o signo de Touro. O Sol vai entrar em Touro, Mercúrio em Touro e a gente vai entrar nessa energia sólida, estruturada, firme, de coisas exatas e de coisas pensadas, de um passo a passo, de progredir, de insistir, né? A palavra-chave de Touro é permanência, persistência. Então, vamos ver como que vai ser os aspectos ao longo desses dias e como que essa persistência taurina vai estar aí presente na nossa semana. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento. Então, se você está aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Assim, quando a gente deixar algum vídeo novo por aqui, você é notificado. A gente tem a playlist com um curso gratuito de astrologia. Temos também uma sala de aula. Você pode ver na descrição o link para entrar na lista de espera para a próxima turma. E a gente tem outros conteúdos por aqui também. Seja você estudante, seja você apenas curioso nessa temática astrológica, a gente tem diversos conteúdos por aqui. E temos a previsão semanal, né? Então eu vou falar agora aqui, começando pela segunda-feira dessa semana, que a gente vai ter essa transição de energia, de uma energia muito ariana, de um impulso muito grande, de muito movimento, de muita ação, né? Tivemos questões de muita impulsividade ao longo desses últimos dias. Estávamos muito agitados, com muita vontade de fazer coisas novas, de iniciar novos projetos, de dar aquele pontapé inicial nas coisas. E agora os astros começam a vir na direção de Touro, de um signo mais calmo, de um signo mais introspectivo, analítico, né? O taurino, ele faz as coisas pensando, avaliando, com calma, com ponderação. Então, a gente começa a segunda-feira ainda com o Sol aqui em Áries, né? Então, a gente ainda tem resquícios dessa energia ariana, ainda tá com um pouquinho dessa energia ariana, mas já caminhando para essa estrutura maior, para essa firmeza, para essa estruturação maior daquilo. E é interessante que Touro venha logo depois de Áries, porque a gente tem aquele impulso inicial com Áries, e aí a gente começa a estruturar aquilo que foi iniciado em Áries, né? Se vocês assistiram a série que a gente teve aqui, tá concluindo ainda, né? A série sobre o mito dos signos, da criação de cada signo. A gente falou lá nos mitos relacionado a Áries que ele tem essa missão de trazer coisas novas, de dar o pontapé inicial, de iniciar as coisas, mas ele não tem tanto o cuidado, a manutenção, o fazer com que aquilo se transforme em algo. E isso quem faz é Touro. Então, quando a gente está saindo de uma energia ariana, indo para uma energia taurina, a gente está pegando aquilo tudo que foi iniciado, todos aqueles projetos, ideias, inovações que nós começamos agora, né? Até esse fechamento do signo de Áries, e agora a gente vai fixar mais as coisas. Agora a gente vai começar a enxergar o que é necessário ser feito, como que eu vou fazer, os meus projetos que são de curto, de médio, de longo prazo, né? Interessante também que o Marte depois vai entrar em Câncer. Por enquanto a gente está com a Lua ali em Câncer. Então na segunda-feira a gente ainda tem um pouquinho dessa energia ariana, mas a gente já está passando com a Vênus, com o Mercúrio, por algumas revisões nessa energia taurina. Então a gente está começando a pensar mais nos processos do que a gente quer realizar, avaliar melhor, considerar os meus valores, aquilo que eu estou buscando alcançar estão de acordo com os meus valores, né, pessoais e também valores financeiros também. Aquilo que eu estou desejando alcançar, eu tenho recurso suficiente para isso, eu me organizei para isso, eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho como segurar as situações que eu quero na minha vida, segurar, manter uma estabilidade, né? A gente vai estar com um foco muito grande nessas questões mais estruturais,
Com a Lua em Câncer, a gente vai estar também mais introspectivo. Essa avaliação dessa Vênus taurina, dos meus valores, do que eu acredito, do que eu quero realizar, a gente vai estar com a Lua em Câncer ali também, olhando para as emoções, para a família, para as questões familiares, se questionando, né, aquilo que precisa ser transformado, e aí olhando para esse passado, e a gente pode olhar para esse passado e ficar preso nesse passado, ou olhar para esse passado e entender que certas páginas foram viradas, que a gente precisa, às vezes a gente não entende que certas páginas foram viradas, às vezes a gente percebe que precisa virar aquela página e que isso ainda não aconteceu, que a gente ainda precisa de mais processos. Então é uma energia bastante introspectiva, reflexiva, analítica de si mesmo, né, dos processos interiores. Na segunda-feira a gente está nesse clima. Na terça, o Sol entra em Touro, né? Já vai estar em Touro, então aqui a gente vai ter Sol, Mercúrio, Vênus e Urano em Touro. E a Lua vai estar em Leão, fazendo oposição para o Saturno em Aquário e para o Plutão em Capricórnio. Então a gente vai estar na terça-feira com uma energia bastante fixa, né? Aquário, Leão, Touro, são signos fixos, são signos que estabilizam as coisas, que trazem essa firmeza maior. Por um lado, isso pode significar uma resistência maior das mudanças, uma resistência de eu fazer esse movimento de saída de zona de conforto, como a gente falou na semana passada, né? De eu olhar, de eu reconhecer essas questões que eu preciso tratar em mim. Por outro lado, a gente pode estar muito firme também no que eu acredito, no que eu quero realizar. A gente precisa ter cuidado essa firmeza não se transformar em uma imposição, em algo que eu acabo exagerando e eu acabo me fechando para observar outras coisas, né? Eu acabo me fechando no meu mundo, na minha bolha, e não encaro aqui as situações que esse Saturno em Aquário está me trazendo, as transformações que a Lua lá em Câncer já me mostrou, as questões que eu preciso lidar emocionalmente, e aí eu não encaro, levo isso para frente, eu percebo aquelas coisas que ainda precisam ser viradas as páginas, como eu falei, né? E eu simplesmente me volto pro meu orgulho aqui com a Lua em Leão e ignoro essas questões que precisam ser transformadas. Aí a gente vai ter essa energia de teimosia taurina bem forte. Mas aqui o importante é a gente olhar para essa energia taurina como uma energia de estruturação, de persistência, da força que a gente precisa para transformar essas questões. Então, se essas questões são complexas, mexem com o meu ego, mexem com a minha autonomia, com a minha autoestima, é difícil de lidar, né? É uma questão aqui, ó, com Saturno também. Eu preciso encarar uma nova realidade, as novas responsabilidades que estão surgindo. É difícil realmente, mas a gente trazer essa força taurina e perceber que o touro nos ensina muito, que é no dia a dia, é no cotidiano, é mantendo as coisas, né, um passinho de cada vez, não dando um passo maior que a perna. Então, a gente fazer as coisas devagar, aquela coisa do devagar e sempre, é uma coisa muito taurina, e é uma coisa que aqui a gente vai estar com a Vênus nisso. Você não precisa mudar totalmente da noite pro dia. De repente você acordado no outro dia e superou todas as crenças limitantes. Não vai acontecer isso, né? Vai ser um passinho por vez. Se hoje você conseguir superar uma timidez aqui, se sentir um pouquinho mais seguro ali, se sentir um pouquinho mais firme nas suas decisões, abrir um pouquinho a cabeça e mudar um preconceito aqui, outro ali, já são grandes avanços. A gente vai aos pouquinhos fazendo essa transformação de Urano aqui, né? O Mercúrio também, vamos organizar esses pensamentos. A gente teve com Marte, agora Marte está quase saindo de Gêmeos, mas com Marte em Gêmeos por bastante tempo fazendo aspecto aqui com Netuno. Então, muita coisa misturada, confusa, com muita agitação mental. Vamos começar a organizar essas ideias, começar a pensar uma coisa de cada vez e entrar naquele pensamento, refletir sobre aquilo que está se passando na nossa cabeça, as nossas atitudes, o que a gente está fazendo, né? Então, na terça-feira tem uma boa energia para a gente começar a entender a partir
do que nós estamos sentindo, nós estamos criando, pensando, o quanto está mexendo com o nosso interior, o quanto algumas dificuldades estão se mostrando e reconhecer essa força em si mesmo. Na quarta-feira a gente continua com aspectos bem parecidos, né? A Lua fazendo oposição aqui para o Saturno, para Júpiter também. Então, terça e quarta são bons momentos para a gente fazer essa autoavaliação. Fazer esse olhar para aquilo que está me machucando, está mexendo com as minhas questões internas, com a minha criatividade, com a minha autonomia, com a minha expressividade, e eu estou precisando trazer mais alegria para esse meu cotidiano, mais uma leveza maior, olhar para essa criança interior que a gente fala, né, em Leão, expressar a minha criatividade, que é uma lua muito artística. Mas eu não posso também ir para esse polo aqui e simplesmente ignorar todas as questões sociais, todas as questões que estão sendo cobradas, ignorar que eu preciso fazer minha parte nesse coletivo. Então, unir esses dois pontos, e para quem não assistiu o vídeo sobre o eixo de Leão e Aquário, eu vou deixar no card para vocês assistirem, que fala muito disso, dessa combinação entre o meu pessoal e eu me desenvolver, eu me autoconhecer, mas com isso eu consegui interagir melhor, eu consegui entregar mais na sociedade, ajudar mais, ser uma pessoa que contribui, auxilia, né? Esse eixo, ele, quando equilibrado, ele traz esses dois polos aqui. E aí tudo isso com essa força taurina de concretização, de realização das coisas. Então, uma quarta-feira que também está bem forte para essas transformações. Na quinta-feira, a Lua entra em Virgem e a gente já tem um Marte quase em Câncer aqui. Então, a gente já está com uma energia bem Terra, né? Lua em Virgem, todos esses planetas em Touro, o Plutão lá em Capricórnio, Terra e Ar. Terra e Ar é raciocínio e estruturação. Lógica e estruturação dessa lógica, transformar essa lógica em algum projeto real, concreto, objetivo, direcionar esses esforços de uma forma pensada, de uma forma planejada, avaliar essas emoções, né? E aí tem uma oposição ainda para o Júpiter aqui em Aquário, então a questão do pessoal, a questão do coletivo, como que eu analiso tudo isso, e a energia virginiana junto com a taurina é muito interessante porque Virgem tem a capacidade de análise, ele consegue enxergar os detalhes, ele consegue observar onde precisa ser melhorado, modificado, e Touro tem a persistência, tem a resistência para ir lá e fazer aquele trabalho diário, consistente, que vai trazer resultados sólidos também, né? O taurino, ele não coloca esforço naquilo que talvez vai dar certo, ele avalia, ele observa, ele tem um cuidado maior, uma cautela maior antes de realizar alguma coisa, né? E Virgem consegue enxergar bem os detalhes. Então, para a gente também pensar que se você tá aí lá com a energia ariana, você começou uma ideia nova, deu um insight, pegou algum projeto aí para encabeçar, né, ao longo de 2021, essa quinta-feira é muito boa para você realmente elaborar o projeto disso. Como que vai funcionar as etapas, onde você quer estar daqui a um ano, sabe aquela historinha? Onde você quer estar daqui a um ano, onde você quer estar daqui a 5 anos, como que você se vê, quais os projetos que você quer levar adiante e quais vão ser as exigências em cima desses projetos. A gente está com uma boa lua para enxergar os detalhes das coisas, né? Tem que cuidar aqui para essa lua não ficar muito crítica e exageradamente aqui socialmente crítica também. Então, cuidado aí com expor demais uma ideia muito impositiva, muito crítica dos outros, aquela coisa, né, de eu critico o outro e não olho para mim. Então, essa análise tem que partir primeiro de mim mesma, e aí eu organizo minhas coisas, eu revejo meus valores, o que não está funcionando, que eu já vi ao longo desse ano que realmente não dá certo. Eu preciso me organizar mais financeiramente, eu preciso me valorizar mais, dar um valor maior para o meu trabalho, enxergar os meus potenciais, trabalhar a minha autoestima. A Vênus em Touro, ela tá com todas essas questões aí para a gente identificar,
né? Eu preciso organizar minhas ideias. Eu comecei ali com o Sol em Áries, 20 cursos e até agora não concluí nenhum. Vamos trazer esse Mercúrio taurino para organizar, pensar. Talvez não tem problema você fazer 20 cursos, mas faz um, conclui, depois começa o outro, né? Então essa energia taurina ela vai estar dando essa estrutura para a gente estabelecer metas, estabelecer projetos, ter clareza nas coisas. Na sexta-feira, essa lua em Virgem faz uma oposição aqui para Netuno em Peixes, então é uma boa sexta-feira para a gente unir a razão com a parte mais intuitiva, mais introspectiva, né, de refletir, de pegar esses insights, de se voltar para si, fazer uma meditação, fazer um processo de interiorização e buscar essas respostas daquilo que você quer realizar, dos caminhos que não deram certo, né, fazer uma avaliação daquilo e entender o porquê que aquilo não deu certo, mas muito cuidado que o Netuno, ele muitas vezes confunde as coisas. Então é um dia pra gente refletir mais, mas cuidado com as decisões aqui, né? Porque a gente tá com a Lua se opondo a Netuno, a gente tá com uma Lua bem racional, bem analítica, com uma oposição com um planeta que traz um pouco mais de nebulosidade para as coisas. Então, não necessariamente que aquele planeta vai te deixar extremamente confuso ao longo desse dia, mas você precisa de um olhar mais atento para essas sensações que estão surgindo, para essas emoções, para essas intuições, para os sonhos, para o que vem na sua mente, né, para as ideias que surgem. Então, trazer essa criatividade, essa introspecção, essa intuição para uma avaliação do que você quer realizar, do que você quer alcançar. Antes de falarmos do final de semana, do sábado e do domingo, deixa eu lembrar vocês, quem ainda não segue lá no Instagram, a gente vai sortear 2 mapas gratuitos e você, para participar, você precisa deixar uma frase, um parágrafozinho me explicando de que forma esse mapa astral vai te ajudar nesse momento. A gente vai sortear para as 2 melhores frases, esses mapas, e aí eu vou entrar em contato com vocês. Então, essa semana aqui a gente tá com uma super transformação aí, estruturando as coisas. Um bom passo inicial pode ser você começar fazendo seu mapa astral. Começar entendendo quais são os seus desafios e quais são os seus potenciais. Então, participa lá, que a gente vai na sexta-feira agora anunciar quem foram as 2 frases ganhadoras. Vamos para o sábado, então. Sábado a gente tem a entrada do Marte em Câncer, né? Então vai sair de uma energia geminiana super ativa, movimentada, que articula, fala, né? Gesticula muito, busca diversos interesses, para um Marte mais introspectivo, um Marte mais ligado com as emoções, aquela questão. Marte é o impulso, a ação, a iniciativa. Aqui a iniciativa é buscando segurança. E essa iniciativa de buscar segurança, ela combina muito com a energia taurina, porque Touro também gosta muito dessa segurança. Gosta da estabilidade, gosta de ter certeza nas coisas. A Lua, que ainda está em Virgem, também quer, né, não quer colocar esforço em algo que talvez amanhã não vai dar certo, quer fazer as coisas com eficiência. Então a gente vai ter aí um sábado em que a gente vai estar bem reflexivo nas nossas ações. A gente vai começar a entrar nessa energia de Marte em Câncer, muito analítico nas nossas emoções, muito em contato com essas emoções, entendendo o nosso mundo interior e começando aqui um autoquestionamento, uma autoavaliação bem profunda do nosso ser. O Marte em Câncer, ele só abre um alerta aí, né? Acende um alerta no sentido de que em nos colocar muito em contato com essas emoções, se essas emoções não estão resolvidas, a gente pode ter um momento aí de inseguranças, instabilidades, de muita gente querendo colocar aquilo que acredita, apegado a certas crenças limitantes de uma forma, né, impositiva com os outros. Tem que ter esse cuidado de ir para onde essas emoções estão te levando. Mas a gente vai estar num processo mais reflexivo com essa parte emocional. No domingo, então, a Lua entra em Libra, uma combinação boa para esse Saturno em Aquário, né? Então a gente
teve a oposição ali com a Lua em Leão para o Saturno em Aquário, que a gente falou de avaliar esse individual e o coletivo. Aqui com a Lua em Libra, a gente estabiliza mais esse contato, é mais fluido, né? Porque Libra também está buscando esse equilíbrio, também está considerando a opinião do outro, o todo, o conjunto. Então, é um signo também bastante artístico, é um signo conectado com a nossa criatividade. Touro também tem esse lado muito criativo. Então pode ser um bom momento para, com essa combinação de Marte em Câncer, de Touro, de Libra, talvez você retomar aí alguma atividade artística, criativa, criar algo, colocar suas emoções em alguma criação, se expressar de alguma forma, né? Usar esse domingo para olhar mais atentamente para aquilo que você está sentindo e equilibrar melhor essas emoções, buscar alguma meditação, algo relaxante, algo que te coloque em contato com esses seus valores, com essa tranquilidade mental, né? Todo esse período de Touro vai estar muito propício para a gente buscar essa interiorização e essa reflexão de quais valores nós estamos seguindo. A gente vai fazer um vídeo falando sobre a entrada do Sol em Touro, e nesse ano principalmente, que é um ano de Vênus, né, regente de Touro justamente, o que isso vai significar de transformação aí que a gente pode passar ao longo desses dias. Mas é um bom período, já adiantando, para você olhar para essa necessidade interna, esses valores, essas questões que norteiam a sua vida, né? Touro sempre fala de estrutura, e precisa ser uma estrutura sólida, uma estrutura tranquila, que a gente consiga vivenciar com tranquilidade, com paz interior. Então, o que falta para você hoje se considerar tranquilo e com uma paz interior maior? É nesse caminho que você precisa começar a se direcionar, tá bom? Então, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Uma ótima semana para todos nós. Um super beijo. Até lá. Tchau, tchau.